A ministra Carmen Lúcia foi eleita presidente do Supremo Tribunal Federal para os próximos 2 anos. A posse está marcada para o dia 12 de setembro. A ministra Carmen Lúcia foi eleita para presidir o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça pelos próximos 2 anos. Ela vai ser a segunda mulher a presidir a mais alta corte do país. A primeira foi a ministra Ellen Grace. Após a eleição, pelo plenário da Corte, Carmen Lúcia agradeceu aos colegas. Reitero o meu juramento de cumprir a Constituição, torná-la aplicável e bem servir, me dedicar integralmente, nos termos da Constituição e das leis da República, a que o jurisdicionado brasileiro possa ter o melhor do que eu puder fazer no desempenho, com a ajuda, claro, de todos os ministros. Muito obrigada a todos. Carmen Lúcia é natural de Montes Claros, Minas Gerais, e foi nomeada para o STF em 2006. Atuou como procuradora-geral em Minas, foi professora universitária e a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Dias Toffoli foi eleito vice-presidente do Supremo. Agradeço a confiança dos eminentes colegas e também cumprimento, já que serei o vice-presidente, a ministra Carmen Lúcia, que com certeza continuará um excelente trabalho e aprimorará sempre, como é deste rodízio salutar que nós fazemos, as gestões da nossa administração. Dias Toffoli é natural de Marília, São Paulo. Foi nomeado para o STF em 2009. Foi advogado-geral da União e presidiu o TSE. O decano da Corte, ministro Celso de Mello, parabenizou os eleitos. A eminente ministra Carmen Lúcia será a 57ª presidente do Supremo Tribunal desde o Império e a 46ª presidente do Supremo Tribunal Federal desde a República, ostentando ainda a condição de tornar-se a segunda mulher a exercer a presidência da mais alta corte do Brasil, a significar que se consolidou na história judiciária de nosso país uma clara e irreversível transição para um modelo social que repudia claramente, de modo muito explícito, a discriminação de gênero, ao mesmo tempo em que confere primazia à prática afirmativa e republicana da igualdade. A posse dos novos presidente e vice está marcada para o dia 12 de setembro. Gisele, então, aproveitando o assunto, falando sobre aí a eleição da ministra Carmen Lúcia, de acordo com o regimento interno aqui do Supremo, como que se dá a sucessão dos presidentes do STF? Realmente, essas regras estão no regimento interno, estabelece que a sessão, inclusive, de julgamento, nós tivemos ontem uma sessão jurisdicional e logo em seguida uma sessão administrativa. Então, o presidente e o vice-presidente da Suprema Corte é uma escolha feita dentre os ministros que compõem a Suprema Corte e, tradicionalmente, existe essa sistemática aqui no Supremo Tribunal Federal no sentido de que são eleitos para a presidência aquele ministro mais antigo que ainda não exerceu a presidência da Corte. E para a vice-presidente, o segundo ministro mais antigo que também ainda não exerceu a presidência. Quando o presidente em exercício ele acaba deixando a presidência, ele volta a ser incluído no final da lista para, no futuro, posteriormente pode acontecer dele vir a exercer uma presidência pela segunda vez. Agora, o mandato da presidência se dá por 2 anos de acordo com o regimento interno. Para a eleição, devem estar presentes pelo menos 8 ministros na sessão. É uma votação secreta, mas como eu mencionei para você, a gente já tem uma expectativa em relação a quem será o presidente por conta dessa tradição da Suprema Corte de escolher quem é o ministro mais antigo na Corte. Então, nós temos aí a ministra Carmen Lúcia, que foi eleita para o exercício da presidência do Supremo no exercício de 2016 a 2018. Ou seja, ontem foi uma eleição simbólica, né? Foi uma eleição simbólica porque tem essa tradição no Supremo. Embora o regimento interno traga essas regras, de um voto secreto, tudo isso foi observado, mas nós já sabemos que essa tradição tem sido cumprida há anos aqui na Suprema Corte. Tá certo. Muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouco.